pessoal, bom dia, paz do Senhor a todos. Paz do Senhor. Louvado seja Deus por mais um dia. Agradeço vocês por estarem aqui novamente, nesse momento que é muito especial para nós. Hoje eu vou falar pouco porque tem bastante coisa para ser estudado. Então só nos resta agradecer a Deus por mais essa oportunidade que Ele tem nos dado de estar aprendendo a palavra dEle, de estar conhecendo Ele, né? Isso é o principal da nossa vida, é esse conhecimento de Deus. E vamos orar para agradecer ao Senhor por esse dia, como eu sempre falo, já é um dia abençoado, pois o Senhor lhe fez, né? Só nos resta desfrutar daquilo que Ele preparou para nós e agradecer com o coração grato, né? Por esse dia. E lembrar de apresentar nessa oração também aqueles irmãos que estão precisando, né? A gente continua orando pela bebezinha Isabela. A gente continua orando pelo irmão da missionária Regiane, que o nome é Cristiano. Sábado passado eu não lembro o nome. Que é Cristiano, que está internado. Vamos orar nessa oração também pela pastora Rosicléia, que precisa das nossas orações. Mais alguém? Não? Lembrar desses nomes e orar também por todos aqueles que precisam, né? Porque esse vídeo ele vai para o YouTube, várias pessoas têm acesso, né? Então a gente está orando por todos os nossos irmãos que se encontram nesse momento difícil, passando por essa fase, às vezes em internação, ou até mesmo aqueles que estão enfrentando um período de luto, né? Pela perda de um ente querido. Então que o Espírito Santo venha confortar, porque é só Ele, né? Nessas horas é só Ele para consolar e confortar. Então, lembrar desses nomes e orar por todos. Sandrinha, tu faz essa oração? Senhor, graças te damos por essa oportunidade de assistirmos, para louvar, adorar e bendizer o teu nome, aprendemos de ti, conhecemos mais a palavra. Aproveitamos, Senhor, esse momento para interceder por aqueles que se encontram necessitados da bênção da estar diante de ti, estar na tua Senhor, presença, buscar a tua face, mas Pai. cremos no Dá-nos graça, Senhor, acima de que nós tudo, possamos aprender de ti, estar na tua presença, Pai, que a tua graça e a tua misericórdia são infinitas. dá-nos vitória, graça, Senhor, Pai, a ti, Alcança cada buscar a tua um presença cada dia, que a tua palavra seja lançada em terra Manifesta, Senhor, fértil. por Que misericórdia, todas essas vidas que foram citadas, Pai, teus sinais e toma em tuas maravilhas mãos, querido sobre a Deus, a face Isabela, dessa Pai, terra. Cristiano, Abençoa, o irmão Senhor, da que nossa muitas vidas sejam missionária irmã alcançadas, Regiane, Pai, que vidas se rendam a ti também através dos teus clamamos a ti grandes pela feitos. pastora Que a Rosicléia. nossa fé, Senhor, Toma ela em seja tuas mãos, crescida, Senhor, seja para tirar do renovada em ti. impossível, Senhor. E que muitos, Senhor, trabalhe, Senhor, limpa aquele pulmão, querido sejam Deus, contados, limpa. Senhor. Senhor, eu também Através peço do e teu agradeço poder, pela da minha tua mãe, misericórdia, da tua Senhor. graça. Continue operando na Nós te vida louvamos, dela, acreditando restaurando a num saúde Deus que é dela. misericordioso, que não olha para as Dá nossas vitória e falhas, graça, mas Senhor, que a age cada dia, realmente Senhor. com Toma amor e tudo graça. nas nossas vidas. E assim nós te agradecemos por mais esse lindo dia que o Senhor nos permitiu adentrar. E lhe pedimos, Senhor, permaneça conosco hoje e sempre. Amém. Bom, pessoal, vamos lá. Êxodo 20, né? Nós vamos pular, pessoal. Eu vou falar já direto do Shabat, porque se eu não falasse do Shabat hoje, eu acho que vocês iam expulsar do grupo. Então nós vamos já direto nele, mas não que as outras informações não sejam importantes, tá? Principalmente, né, o verso 4, né? Não farás para ti imagem de escultura. Como é que Deus pede para não fazer imagem de escultura e lá em Números 21 ele pede para fazer uma serpente de metal? Nós precisamos entender isso, né? E os outros também, não matarás, mas mais para frente ele pede, ó, vai lá e extermina todo mundo. E aí, como é que nós vamos entender isso? Nós precisamos, né, entender isso. Recapitulando o capítulo anterior, né, nós vimos que Deus ele pede para Moisés consagrar o povo e se reunir em volta do Monte Sinai, que ele ia se apresentar agora ao povo. E assim, a gente fazendo uma leitura rápida assim, do capítulo 20, né, dá a impressão que foi Deus que deu os 10 mandamentos. Ele ditou os 10 mandamentos para o povo, né? E não é bem assim, né? Começa assim, ó, então falou Deus todas essas palavras dizendo, eu sou o Senhor, teu Deus, que te tirei da terra do Egito e da casa da servidão. Só que, no próximo, no verso 18,
nós vimos que o povo eles entram em pânico com aquilo. A hora que eles começaram a ver a manifestação de Deus no monte, o monte fumegando, trovões, trombetas tocando, trombetas celestiais tocando, o povo entra em pânico. O pavor tomou conta do povo. Então olha o que o povo diz. E todo o povo viu os trovões, os relâmpagos e o sonido da buzina, e o monte fumegando, e o povo vendo isso, retirou-se e pôs-se de longe. E disseram a Moisés, fala tu conosco e ouviremos. E não fale Deus conosco para que não morramos. Tá? Então, aqui a gente já entende que Deus ele fala com Moisés. Moisés que trouxe essa lei para o povo. Não foi ditada pelo próprio Deus para o povo. Tá bom, pessoal? Só para ficar claro aqui esse entendimento. Aí o verso 8, que é o sábado, não, lembra-te do dia de sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra. Mas o 7º dia é o sábado do Senhor, teu Deus. Não farás nenhuma obra, nem tu, nem o teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o teu estrangeiro que está dentro das tuas portas. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo que nele há. E ao 7º dia descansou. Portanto, abençoou o Senhor o dia de sábado e o santificou. A palavra sábado, né? Ó, lembra-te. É bem importante, ó, lembra-te. Por que que Deus diz lembra-te? Né? Porque havia a possibilidade do povo esquecer. Então, ó, lembra-te o dia do sábado para o santificar. Esse santificar aqui também é na questão de se separar moralmente para apresentar-se para Deus. Toda vez que a gente vê a palavra santificar, ela é nesse sentido, de você se separar. O santo, né? O que é ser santo? É ser separado. Santificar, separar-se moralmente para se apresentar ao Senhor, tá? Então agora vamos pegar a nossa apostilinha. Como eu queria que vocês prestassem bem atenção, que é um assunto assim que causa muita polêmica no meio evangélico, eu digitei algumas coisas aqui para vocês e vamos estudar, né? A etimologia da palavra Shabat. Shabat, ela vem do verbo cessar, descansar, fazer cessar, abster-se de trabalho. Então, este é o verbo ligado ao Shabat, né? Especialmente no dia 7º. Porque no 7º dia é desta raiz que se origina o substantivo para Shabat, sábado. Que quer dizer tempo reservado para o descanso. O número 7, no hebraico, é Sheva. Shabat, descanso. Shavuot, semana. Shavuot, semanas e festa e Pentecoste, né? Festa de Pentecoste. Então você percebe que tudo ele está ligado, todos eles estão ligados na raiz que é o número 7. No hebraico, pessoal, os números não são como os nossos, né? Na nossa cultura. O número 7, ele tem uma forma e um nome, mas nada além disso. Já no hebraico, não. O hebraico, ele possui um nome, possui uma forma e ele tem um significado. Não é numerologia, tá, pessoal? Não é numerologia. Ele tem um significado. O 7 significa completude e perfeição, tá? Completude e perfeição. Para o judeu, se tornou um memorial, segundo o Tanakh, Sidur, né, o livro de rezas judaico. O Tanakh, ele é um acrônimo, né? Tad de Torá, Nak de Nave, o livro dos profetas, e o que é o Netuvim, que é todos os escritos. Então, é a junção dessas 3 palavras que formou o cânon dele, vamos dizer assim, tá? Para o judeu, ele repousa uma comemoração da criação do universo. Deus o instituiu no Éden, né? Gênesis 2, verso 2 e 3. Vamos dar uma recapitulada. Gênesis 2, o que diz Gênesis 2, verso 2 e 3? Olha só, o sentido da palavra, né? De cessou. Cessou e descansou.
Lógico que a Bíblia, eu já falei para vocês, ela está numa linguagem humana, não quer dizer que Deus estava cansado. Puxa, cansei, deixa eu descansar. Não, é uma linguagem humana para que nós possamos compreender, né? Eu usei até o mesmo exemplo da palavra que Deus se arrependeu. Ó, como Gênesis 6 diz que Deus se arrependeu, e mais para frente nós vamos ver alguns versos que dizem assim: Deus não é homem para que minta e nem filho do homem para que se arrependa. Então esse se arrependeu e esse descansou está numa linguagem humana para que nós possamos compreender, né? Qual é a sensação quando você se arrepende de algo, né? Você se frustra, você fica com raiva, você fica decepcionado, para que nós possamos compreender o que Moisés, Deus se arrependeu, Deus descansou. Não significa que ele estava cansado, né? Então, Gênesis 2, a partir do verso 2, vai dizer assim, ó: e havendo Deus acabado no dia 7º a sua obra que tinha feito, descansou no 7º dia de toda a sua obra que tinha feito. E abençoou Deus o dia 7º e o santificou, porque nele descansou de toda a sua obra que Deus criara e fizera. Então, uma das essências, né, do Shabat para o judeu é na comemoração da criação do universo, né? Deus instituiu no Éden, tá? A segunda é uma comemoração também, a essência dele repousa também na redenção da escravidão do povo hebreu do Egito. Deuteronômio 5:12, vamos ver. Deuteronômio, capítulo 5, do verso 12 ao 15, que Deus vai dizer assim, ó: guarda o dia de sábado, para o santificar, como te ordenou o Senhor teu Deus. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra. Mas o 7º dia é o sábado do Senhor, teu Deus. Não farás nenhuma obra nele, nem tu, nem o teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu boi, nem o teu jumento, nem o animal algum teu, nem estrangeiro, que está dentro das tuas portas, para que o teu servo e a tua serva descansem como tu. Agora olha o 15, ó: porque te lembrarás que foste servo, né, foste escravo na terra do Egito, e que o Senhor teu Deus te tirou dali com mão forte e braço estendida, pelo que o Senhor teu Deus te ordenou que guardasse o dia de sábado. Então, ó, mais uma referência, a essência dele também está, né, na comemoração da redenção da escravidão do povo hebreu do Egito. Outro ponto importante, ó, é uma experiência do mundo vindouro sobre o governo messiânico, o Messias, né, a vinda do Messias, por ocasião da volta de Jesus. Isaías 66, verso 21. Verso 21. E também deles tomarei alguns para sacerdote e para levitas, diz o Senhor. Porque como os céus novos e a terra novas que hei de fazer estarão diante da minha face, diz o Senhor, assim há de estar a vossa posteridade e o vosso nome. E será que desde uma festa da lua nova até a outra, e desde um sábado até o outro, virá toda a carne a adorar perante mim, diz o Senhor. Então, na ocasião da volta de Jesus, né, o reino messiânico, novamente nós vamos repousar esse dia que o Senhor consagrou para ele, tá? O Shabat, ele é observado do pôr do sol da sexta-feira ao pôr do sol do sábado, né, das 18 até as 18.
O Shabat foi dado como um sinal de obediência entre o povo israelita e Deus. Vamos ver Êxodo 31, 13. Êxodo 31, verso 13, que diz assim, ó, pois tu fala aos filhos de Israel, dizendo, certamente guardareis meus sábados, porquanto isto é um sinal entre mim e vós, nas vossas gerações, para que saibais que eu sou o Senhor que vos santifica. Portanto, guardareis o sábado, porque santo é para vós, e aquele que o profanar certamente morrerá, porque qualquer que nele fizer alguma obra, aquela alma será extirpada do meio do povo. Como sinal, né? Êxodo 31, 13 e também Ezequiel 20. Vamos mais uma referência. Ezequiel, capítulo 20, verso 12. Do 12 ao 20, que nos diz assim: e também lhe dei os meus sábados, para que servisse de sinal entre mim e eles, para que soubesse que eu sou o Senhor que os santifica. Mas a casa de Israel se rebelou contra mim no deserto, não andando nos meus estatutos e rejeitando os meus juízos, os quais, cumprindo-os, o homem viverá por eles, e profanando grandemente os meus sábados. E eu disse que derramaria sobre eles o meu furor no deserto para os consumir. O que fiz, porém, foi por amor do meu nome, para que não fosse profanado diante dos olhos das nações, perante os quais os fiz sair. Olha só, era um sinal de Deus na vida do povo de Israel. E o fato de não guardar esse sábado, as outras nações iam ter isso como uma quebra, né? Como um escândalo. É o que Deus está dizendo aqui, né? O que fiz, porém, foi por amor do meu nome, para que não fosse profanado diante dos olhos das nações. Ok, pessoal? Todo estrangeiro que se convertia ao judaísmo deveria observar como sinal de obediência a Deus. Olha só, esse era um sinal entre Deus e o povo deveria guardar, e também os estrangeiros que se convertiam ao judaísmo, que estava ali, né, no meio deles, o servo, tá? Que se convertia ao judaísmo também tinha a obrigação de guardar. Isaías 56... do verso 1 ao 7. Ué, Emerson, hoje tem como se converter ao judaísmo ainda? Tem. Tem, mas olha, é algo... não é fácil, não. Você tem que se aderir a todas as regras deles, né? 56 diz assim: assim diz o Senhor, mantende juízo e fazei a justiça, porque a minha salvação está prestes a vir e a minha justiça a manifestar-se. Bem-aventurado o homem que fizer isso, e o filho do homem que lançar mão disso, que se guarda de profanar o sábado e guarda a sua mão de perpetrar algum mal. E não fale o filho do estrangeiro, que se houver chegada ao Senhor, dizendo, de todo me apartará o Senhor do seu povo, nem tampouco diga o eunuco, eis que eu sou uma árvore seca, porque assim diz o Senhor a respeito dos eunucos que guardam os meus sábados, e escolhem aquilo que me agrada, e abraçam o meu concerto. Também lhes darei na minha casa e dentro dos meus muros um lugar e um nome melhor do que o dos filhos e filhas.
Um nome eterno darei a cada um deles, que nunca se apagará. E os filhos dos estrangeiros que se chegarem ao Senhor, olha só, para o servirem e para amarem o nome do Senhor, sendo deste modo servos seus, todos os que guardarem o sábado, não o profanando, e os que abraçarem o meu concerto, também os levarei ao meu santo monte, e os festejarei na minha casa de oração. Os seus holocaustos e os seus sacrifícios serão aceitos no meu altar, porque a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. Oi? O eunuco. O eunuco ele tem vários sentidos. Ó, o eunuco era uma pessoa que era preparada, separada para uma função específica. Essa palavra tanto é usada para aqueles que ficava responsável pelas crianças, pela educação das crianças, tá? Como também ela é usada, esse tipo de eunuco, eles eram castrados para tomar conta do harém do rei, tá? E o eunuco que simplesmente ele se separava para alguma função. Era uma pessoa, homens separados para funções específicas, tá? Alguns eram castrados, no caso desse que tomava conta do harém do rei, eles eram castrados, e outros não, tá bom? Pessoal, até aqui entendido? Nós estamos falando do Shabat judaico, tá bom? Todos os estrangeiros que se convertiam ao judaísmo deveriam observar como sinal de obediência a Deus. O Talmud babilônico, né, tá lá, se vocês digitar no Google, isso aqui é um site deles mesmo, Sanhedrin, no capítulo 58b a 59a, vai ter várias restrições aos gentios. Você vê que há muita divergência de opiniões entre eles mesmos, entre Maimônides, entre Yehudá, entre outros mestres que eles consideram no judaísmo. Tem uns que acham que se o gentil guardar o sábado, ele merece até a pena de morte. Outros já acham que um gentil que se interessa para estudar a Torá, ele é considerado como um sumo sacerdote, como um tzadik. Lembra que eu já falei isso para vocês, tá bom? Por quê? Deuteronômio 32, verso 9, eles têm que Deus deu a lei somente para eles. Lembra que no nosso estudo nós falamos que o povo judeu, eles falharam na missão de tornar Deus conhecido entre as outras nações. 32, verso 9. Estou trazendo isso para vocês, que quando vocês pesquisarem lá no site deles, vocês vão ver que há muita divergência de ideia, se o gentil pode ou não. Tem uns que acham que sim, outros que acham que até deveriam ser condenados à morte. Por quê? Porque a lei, segundo eles, Deuteronômio 32, verso 9, porque a porção do Senhor é o seu povo. Jacó é a parte da sua herança. Então eles se consideravam assim, um povo peculiar, somente eles. E o 33, verso 4 a 10, Deuteronômio 33, verso 4 a 10, diz assim, Moisés nos deu a lei por herança da congregação de Jacó. E o Senhor foi rei em Jesurum, né, que é Jerusalém, quando se congregavam as cabeças do povo e as tribos de Israel. E aí começa, né, viva Ruben, não morra, o que os seus homens sejam numerosos, e isto é o que disse a Judá, ouve, ó Senhor, a voz de Judá, e introduzo no meu povo, e as suas mãos lhe bastem, e tu lhe sejas em ajuda contra os seus inimigos. Aí o verso 10, eles vão dizer assim, ensinaram os teus juízos a Jacó, e a tua lei a Israel. Levaram incenso ao teu nariz, né, e o holocausto sobre o teu altar. Ensinaram os teus juízos a Jacó e a tua lei a Israel. Então eles tinham isso como uma particularidade deles, tá? Então nós vamos ver que muito desses sábios judeus, eles consideram que a lei é para eles, é somente para eles. O gentil que guardasse.
Tem uns que vai condenar e tem outros que vai achar aquilo, nossa, o povo gentil se interessando para a nossa lei, eles são considerados um sumo sacerdote. Proibições no Shabat. Também se vocês digitar no Google Mishnah Shabat, capítulo 7, verso 2, tá? Vai ter aquelas proibições que tem no vídeo que a prima postou lá da Aline. Vocês viram lá, né? A Sandra até printou lá e colocou das 39 atividades que eram proibidas durante o Shabat. Essas 39 atividades estavam relacionadas àquilo que foi feito lá no tabernáculo, né? Vocês viram lá, fiar, cozinhar, acender fogo, bater martelo. É o que você falou, eles não podem nem apertar o botão do elevador. Tudo que eles for fazer, né, não pode acender fogo. Tá aqui, ó, Êxodo 35:3. E é todo sábado isso? Todo sábado, eles levam isso à risca. E eu vou explicar para vocês por que eles levam isso à risca hoje. Eles pagaram preço muito caro. 35, verso 3. Deixa eu pegar o 35 inteiro, ó. Então fez Moisés ajuntar toda a congregação dos filhos de Israel e disse-lhes: essas são as palavras que o Senhor ordenou que se cumprisse. 6 dias se trabalhará, mas o 7º dia vos será santo, o sábado do repouso ao Senhor. Todo aquele que fizer obra nele morrerá. Era sério isso, pessoal. Não acendereis fogo em nenhuma das vossas moradas no dia de sábado. Falou mais Moisés a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo: esta é a palavra que o Senhor ordenou, dizendo. E aí vem toda aqui os trabalhos, as atividades que eram feitas no tabernáculo, tá bom, pessoal? Então, havia essas proibições, 39 atividades eram estritamente proibidas de ser feitas no Shabat, que até hoje elas são feitas e nós vamos entender por quê. Havia uma punição e até uma expulsão da comunidade para quem não observasse o Shabat. 31:12, né? Êxodo 31:12. Êxodo 31, verso 12, diz assim: falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: tu, pois, fala aos filhos de Israel, dizendo: certamente guardareis os meus sábados, porquanto isto é um sinal entre mim e vós nas vossas gerações, para que saibais que eu sou o Senhor que vos santifica. Portanto, guardareis o sábado, porque santo é para vós. Aquele que o profanar certamente morrerá, porque qualquer que nele fizer alguma obra, aquela alma será extirpada, né? Expulsa do meio do meu povo, do meio da congregação. E Números 15. Números 15. Olha só, eles vão flagrar um homem trabalhando no sábado. E esse homem pagou um preço muito alto. Números 15, verso 32. Estando, pois, os filhos de Israel no deserto, acharam um homem apanhando lenha no dia de sábado. E os que o acharam apanhando lenha, o trouxessem a Moisés e a Arão e a toda a congregação, e o puseram em guarda, porquanto ainda não estava declarado o que lhe devia fazer. Esse homem ia passar por um julgamento, né? Disse, pois, o Senhor a Moisés: certamente o quê? Morrerá o tal homem. Toda a congregação com pedras o apedrejará fora do arraial. Então toda a congregação o tirou para fora do arraial e com pedras o apedrejaram e morreu como o Senhor ordenara a Moisés. Olha, pessoal, como era sério o negócio. O próprio Deus. Esse homem, enquanto ele aguardava o julgamento, a congregação foi lá e aí, vamos buscar a orientação do Senhor. Pode apedrejar. Tira ele para fora da congregação e pode apedrejar. Pessoal, alguma dúvida até aqui? Tranquilo? Ô, Emerson, e esses que acharam esse homem? Vocês estavam fazendo o que eles acharam esse homem? Isso Não, isso que eu pensei também. Ai, mano. Enviado Será que é de Satanás. família? É de família. É de família. É de família aí.
Boa pergunta, viu, Moisés? Porque, tipo assim, a essência do sábado era um momento para se guardar, para se consagrar e tudo mais, né? Tá procurando, né? Ô, Moisés, nós vamos responder a sua pergunta lá, Jesus e o Shabat. Porque é assim, pessoal, olha que interessante. A pergunta do Moisés é interessante, porque em vez de eu dedicar esse dia ao Senhor, de alma, né, de corpo, alma e espírito, eu estou preocupado com o que você vai fazer com o seu Shabat. Eu estou mais preocupado com o que você vai fazer do que a minha adoração. E nós vamos ver isso lá em Jesus, nos próximos aqui, no andamento, que nós vamos trabalhar mais esse assunto aí, viu, Moisés? Que ele é interessante. Moisés é de família, ele, a Samara, a última. Mas isso é bom, né? Vamos lá, agora, pessoal, a celebração do Shabat em outros dias. Olha que interessante isso daqui, em outros dias. Porque a essência, pessoal, nós vamos ver que ela é muito mais profunda do que o número 7. Do que um número específico, do que um lugar, uma geografia. É muito mais, olha só. No 10º dia do 7º mês, Levítico 16. Levítico 16, verso 29. Olha só, isto vos será por estatuto. Estatuto é mandamento, estatuto perpétuo. No 7º mês, aos 10 do mês, afligireis a vossa alma, e nenhuma obra fareis, nem o natural, né, nem o judeu, nem o estrangeiro, que peregrina entre vós. Porque naquele dia se fará expiação por vós, para purificar-vos, e serei purificado de todos os vossos pecados perante o Senhor. É o quê? Um sábado de descanso. E que dia que era? 10º dia. Começa a compreender a essência desse descanso? Ó, é um sábado de descanso para vós, e afligireis a vossa alma. Ou seja, né, é um momento de fazer reflexão, de pedir perdão, né? É tipo jejum, né? Sim, também. Isto é um estatuto perpétuo. Nós temos também o Shabat no 1º dia do 7º mês, que está lá em Levítico 23. Levítico 23, verso 24 ao 39. Falou o Senhor a Moisés, dizendo, fala aos filhos de Israel, dizendo, no mês 7º, no 1º do mês, no 1º dia, né, tereis descanso, memória de jubilação, santa convocação. Nenhuma obra servil fareis, mas oferecereis oferta queimada ao Senhor. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo, mas os 10 deste mês 7º será o dia de expiação. Tereis santa convocação, e afligireis a vossa alma, e oferecereis uma oferta queimada ao Senhor. E naquele mesmo dia nenhuma obra fareis, e o dia da expiação para fazer a expiação por vós perante o Senhor vosso Deus. Porque toda alma que naquele dia se não afligir será extirpada do meio do povo. Olha lá, o 32, ó, sábado de descanso vos será. Vocês começam a entender a essência desse Shabat agora, pessoal? E também no 15º dia, ó, do 33 eu tinha... Sábado, Oi? Mas era todo sábado. O problema nosso, pessoal, é associar a palavra sábado. A palavra santo, você tem que desvincula esse negócio de segunda, terça, quarta, quinta, sexta. Sábado é descanso. Shabat, descanso. A essência da palavra, a raiz da palavra é essa, do verbo descansar, fazer cessar, interromper. Vocês têm que, tirar essa ideia de segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado. Senão nós não vamos compreender o Shabat nunca. Necessariamente o sábado. Era um dia de descanso. O Deus fala lá, no 7º dia.
descanso Shabat. Mais para frente nós vamos entender isso aí melhor quando nós passar para onde nós estamos inseridos nisso aqui, tá bom? Então vamos desvincular essa ideia do sábado, do dia de hoje. Era o dia que Deus escolhia, então. Deus escolheu, tá? Como sinal para o povo judeu, tá? E a palavra significa descanso. Porque senão nós vamos fazer uma confusão e nós não vamos compreender a essência dele, tá? Porque nós vimos aqui que Deus, o próprio Deus falou, ó, é o sábado de descanso, ele também, ó, no décimo dia, no primeiro dia, no 15º dia, ó. O 30... Mas aí também tem o ano sabático, porque eu li um livro de um cara que era judeu, e aí ele estudou durante um tempo, e ele falou assim, não, esse ano vai ser meu ano sabático. Nós vamos chegar lá até no próximo aqui. Nós vamos chegar lá, Gabriela. Vocês estão tão... Era inteligente. Eu acho que é do Mas mal. a relação, Conexão de novo. toda a relação, mesmo a anual, é tudo a mesma coisa, né? Da terra, do sentido é o descanso. mesmo. O sentido é O sentido sempre é o o mesmo. mesmo. E esse 7º ano não guardado rendeu. Rendeu. Nós vamos chegar lá, Gabi. Você vai ver que é muito interessante. Uma coisa que eu ainda não entendi, era Deus que escolhia pra eles, porque aqui, ó, Deus escolheu vários tempos. Oh, olha só que interessante isso, Gabriela. Por que você acha que no banheiro, né, no banheiro de qualquer instituição pública, lá está escrito assim, após usar, lave as mãos, deixe organizado. Por que você acha que está escrito aquilo? Eu vou lembrar. Se não estivesse aquela plaquinha lá, você acha que alguém faria? Lavar as mãozinhas, deixar tudo organizadinho, bonitinho para o próximo usar? Nós vamos ver que mesmo Deus falando assim, ó, lembre-se do dia de sábado, o povo esqueceu. Mesmo Deus, ó, vai ser extirpado, vai ser expulso da comunidade, vai ser apedrejado. O povo, nós vamos ver aqui mais pra frente, o povo esqueceu disso, tá? Olha, por mais que assim, depois a gente vai ver que ele institui esses outros dias. Mas não, vamos pegar num período de um mês, ou seja, fazer essa relação. A cada 6 dias, eles tinham que fazer isso. Independente do dia que cair, mas assim, a cada 6 dias, tinha que fazer. É isso que você dá. Só que eles levam isso literalmente, é como se o sábado fosse o 7º dia, porque Deus, né, fez toda a obra da criação no 6º dia, no 7º ele descansou, Deus diz, ó, no 7º, então eles levam isso ao pé da letra, tá? E nós vamos entender no Novo Testamento, com a nova aliança, que nós vamos, já vamos chegar lá, que as coisas mudam um pouquinho, tá bom? Então vamos lá, agora nós vamos falar do que a Gabriela tocou no assunto aí, que é o Mitzvot Shabbat, que é o 7º ano, o ano sabático. Esse mitzvot quer dizer mandamento, tá, pessoal? Shemitah era o ano que a terra deveria descansar. A terra deveria produzir durante 6 anos e no 7º ano ela teria que descansar. Eles iam comer do que a terra produzisse por si só. Não podia nem negociar. Não poderia nem negociar o fruto, né? Olha, eu colhi 10 cestos de uvas, deixa eu negociar 9. Vou ficar só com 1. Não podia negociar. Era como se fosse uma provisão de Deus para o povo. A terra ele não mexia. O que ela produzisse, eles iam colher. Não podia nem preparar a terra, então. Não, a terra ia descansar. Levítico 25, tá, Gabriela? Vai falar do ano de descanso da terra, ó. Falou mais o Senhor a Moisés no monte Sinai, dizendo, fala aos filhos de Israel e diz-lhe, quando tiveres entrado na terra que eu vos dou, então a terra guardará um sábado de descanso ao Senhor. 6 anos semearás a tua terra, e 6 anos podará a tua vinha e colherá a tua novidade. Porém, ao 7º ano haverá sábado de descanso para a terra. Um sábado, né? Um Shabat ao Senhor. Não semearás o teu campo, nem podarás a tua vinha. O que nascer de si mesmo, da sua cega, não cegarás, e as uvas da sua vide não tratada, não vindimarás.
ano de descanso será para a terra, mas a novidade do sábado da terra vos será por alimento. Entendeu? Então, que a terra produzisse por si, sem ninguém mexer, sem usar trator, sem usar enxada, sem usar agrotóxico, nada. O que ela produzisse, você ia colher para o seu sustento, mas a terra teria que descansar. E também, pessoal, tinha um outro Shabat, que era no 50º ano, o jubileu, que também está no verso 25, ó, a partir do verso 8. Também contará 7 semanas de 7 anos. 7 vezes 7. Vai dar o quê? 49. É muito interessante. Eles não usam número redondo, pessoal. Quando vocês veem esse 39 que eu falei para vocês das atividades que eram proibidas, se você entrar no site deles, tá lá assim, ó, 40 menos 1. Eu não sei porquê, mas ele não usa número redondinho. 40 menos 1, que nem aqui eu tô falando 7 vezes 7, vai dar 49. Só que o ano jubileu, né? Jubileu é 50 anos, não é isso? Tá? Eu não sei por que eles usam esse tipo de metodologia para, tá? 7 semanas de 7 anos, oi? 40 menos 1 ou 50 menos 1 que eles usam? Não, tô falando das atividades lá do Shabat, porque são proibidas. Porque vocês vão pesquisar lá no site deles, tá 40 menos 1. Lembra que o apóstolo Paulo falou, eu tomei 5 chibatadas menos 1. 5 quarentena menos 1, ele fala, né? O apóstolo Paulo, tomei 5 quarentena menos 1. Ele não fala, tomei 5 chibatadas de 39. Ele não fala. Eu não sei porquê, sabe? Então, ó, 7 vezes 7, de maneira que os dias das 7 semanas de anos e terão 49 anos. Então, no mês 7º, ao 10 do mês, farei passar a trombeta do jubileu, do dia da expiação, e fareis passar a trombeta a toda a vossa terra, e santificareis no ano 50º, e apregoareis liberdade na terra a todos os seus moradores. Ano de jubileu vos será, e tornareis cada um a sua possessão, e tornareis cada um a sua família. Era tipo assim, se eu tivesse emprestado, arrendado, penhorado alguma coisa, esse ano eu recuperava sem ônus nenhum para mim, entendeu? Eles tinham que devolver isso aí. O escravo era libertado. Né? Nós vamos ver que tinha muito escravo, porque essa palavra escravo, pessoal, ela tem uma conotação assim bem pejorativa hoje em dia, mas naquele tempo os escravos cuidavam dos filhos das suas senhoras, entendeu? A serva, tá? Então o escravo ele era libertado, aí ele, quando ele gostava do seu senhor, ele acabava ficando com o seu senhor, ele era colocado um sinal na orelha dele, e todo mundo que via aquele sinal, olha, o senhor dele é um bom senhor, tá? Então essa ideia de escravo, parece que vive sendo chicoteado, e não é bem assim não, tá? Logo tem as exceções também, né? Não é que nem os escravos que nós vimos lá quando o povo estava no Egito, né? Tá bom? Então qual é o significado de ser escravo nesse contexto? Porque no Brasil colonial as escravizadas também cuidavam dos filhos dos senhores e eram algumas bem tratadas. O problema, Gabriela, é que as coisas elas vão tomando um rumo, vão sendo distorcidas, né? Aquela ideia daquele escravo, daquele servo que Deus está falando, ó, o teu servo, ele também tem os mesmos direitos de vocês, hoje já não tem. Porque quando o pecado entra no mundo e a pessoa dá ocasião para o pecado, a corrupção, porque o homem, pessoal, o homem ele é maligno, se ele puder te lesar, te corromper e tirar os seus direitos, ele faz isso mesmo. Nós vemos isso na nossa política. Os nossos políticos, nós votamos, né, e com aquela esperança deles nos representar, e a hora que eles chegam lá, o que eles fazem? Fazem leis que vão beneficiá-los e nós mesmos vamos ser massacrados, punidos e ter os nossos direitos violados. Entendeu? Então, começa a distorcer as coisas, como tudo na vida é assim. Tudo na vida. Então, quando você traz a ideia, né, esse escravo que tomou essa conotação pejorativa, né, que nem você citou, a princesa Isabel foi lá e libertou eles, tudo, é nesse sentido. O mal já estava imperando. O mal já vai imperando. Porque ele como escravo. Oi? Por que ele era escravo? Por que ele era escravo? Quem era escravo?
O servo do povo de Israel tinha servo. Quem que determinava quem era Eles escravo? determinavam os casos da raça. Era a cultura da época, pessoal. Era a cultura da Tem época. a ver com classe social É, e isso que eu ia tudo falar. mais. No caso do povo hebreu, eles foram lá pedir ajuda, né? Tudo bem, a gente ajuda na condição que você nos sirva, né? E aí foi. Porque Mas eles serviam e recebiam se por outra isso. terra perdia, virava escravo. a diferença é que a moeda de troca era diferente, mas eles recebiam por isso, assim, não. Que nem você está falando na significado hoje. Se a gente pegar uma classificação normal, o que é um escravo? Que ou aquele que, privado da liberdade, está submetido à vontade de um senhor a quem pertence como propriedade. Não necessariamente você tem que ser chicoteado. E hoje, se a gente for ver hoje você trabalha para uma pessoa, você é funcionário de uma pessoa. Você não está submetido à vontade dele, você está numa empresa, você vai fazer, de certa forma, o quê? Então é uma questão de classe social. De classe social, entende? É questão de cultural. Não que necessariamente tem que ser. É que tudo, como foi falado, foi distorcido e achava que podia chicotear, e podia bater, e podia. Como aconteceu, né? Mas não que necessariamente tem que ser isso, que era isso, esse é o significado. Como outras coisas que foram distorcidas ao longo da história, mulher e tudo mais. Muitas coisas foram distorcidas, assim, a mesma coisa. Se você vê o contexto cultural das mulheres daquela época, gente, a mulher não era nada. Ela era simplesmente, ela servia para procriar, mais nada. E se ela mesmo assim fosse estéril, meu Deus, era vista como uma maldição. Era pra ter sido- Hoje, olha hoje a conotação o espaço que a mulher ganhou, né, como ela é vista. O próprio Jesus, né, dá esse espaço para a mulher, né? Você vê como que as coisas vão distorcendo? Tanto é que Deus, de tempo em tempo, ele estava lembrando os senhores de que eles tinham que respeitar os seus servos. Os servos deveriam servir bem, mas de igual forma o Senhor não poderia também judiar deles. Tiago fala, o apóstolo Tiago, olha, o clamor dos seus servos estão chegando até a mim, eu sou um Deus de justiça. Ele fala isso para os senhores da época, né? Olha, o clamor deles estão chegando até mim, e eu sou um Deus de justiça. A hora que eu atender, né, vai ter punição. Entendeu, Gabriel? Basicamente, o que como o irmão Jorge falou, o que aqueles estavam fazendo lá, que estava vendo aquela discussão? Eles distorceram porque ele não estava fazendo o que as 39 determinações, eles só não estavam fazendo isso, estavam fazendo outra coisa, quer dizer, a essência se perdeu. E até no sentido de submissão também. Essa palavra, você falar sobre submissão, ela tem esse sentido pesado, como algo que é um fardo, como algo que é ruim. E na verdade a essência da palavra não tem nada a ver com isso, né? Quando você se submete, você se coloca como auxiliar, vamos assim dizer. Você se coloca como auxiliar em uma missão. Você tem uma missão e eu vou me submeter a você no sentido de te auxiliar, te ajudar na missão que você tem. Esse seria o sentido real da palavra, mas aí já se torna algo pesado. A pessoa acha, não, você tem que submeter, então assim, o que eu falar você tem que fazer. A partir do momento que você vai contra o que eu falo, pronto. Entendeu? Já é motivo de guerra, você já está completamente errado e você tem que ser punido por isso. Porque o que prevalece é a minha vontade. E na verdade não é isso. A questão de submeter, Cristo, quando Jesus ele veio na verdade mudar as questões que tinham sido perdidas, que tinham sido deturpadas, né? Através do pecado que entrou no mundo e foi misturando tudo. Então ele vem mostrar o sentido real. Quando ele criou, para que ele criou o ser humano? Qual que era o intuito? Então ele vem resgatar essa essência, ele vem resgatar essa... O que é realmente servir. O que é realmente Ele servir. era servo do Pai, né? Se submetia à vontade dele. Auxiliou o plano dele ser executado. Tudo não é, você vê que não é como uma forma negativa. Né? Até mostrar o que é ser servo, a atitude que ele teve. Mostrar o que é a essência, não de forma negativa, mas como algo construtivo. Né? Tudo a gente tem que analisar, pessoal, na perspectiva histórica, literária, né, que nós estamos estudando, histórica, literária e aplicação pessoal.
vocês vão se deparar com um texto na Bíblia onde as viúvas, o marido morreu e a viúva deixou uma dívida para a viúva, e o que os credores fizeram? Levaram os filhos para pagar, e isso era completamente aceito. Então, olha só, hoje se faz isso. Olha, eu estou devendo uma grana aí e vai vir buscar meu filho, porque eu não tenho como pagar. Você entendeu? As coisas vão mudando, vão tomando, né, rumos diferentes. Então a gente tem que sempre analisar no contexto histórico também para a gente compreender, tá? Histórico, literário e aplicação pessoal para os dias de hoje. E até essa questão da viúva, depois Tiago vai falar sobre isso, trazendo uma outra visão para essa questão, né? Daí fala que a verdadeira religião, fala, a verdadeira religião é você ajudar, né, os órfãos e a viúva. Então Deus dá um preceito, o homem não entende, faz tudo bagunçado, aí depois ele tem que ver, né, relembrando e explicando, né, pondo no... A essência real mesmo. Entendido essa questão, pessoal? Então, da terra, né, nós vimos do 50º ano, o ano jubileu, Levítico 25, do 8 a 13. Sempre, né, lembre-se que vocês foram escravos no Egito. É uma das premissas que Deus, né, sempre estava lembrando ele. Agora, olha só, a punição por não observar o Shavat, né, Shemitah, é um dos motivos que o levou ao cativeiro. Olha só. Vamos Levítico 26, verso 31. Levítico 26, verso 31, diz assim, e porei as vossas cidades por deserto, e assolarei o vosso santuário, e não cheirarei o vosso cheiro suave. E assolarei a terra, e se espantarão disso os vossos inimigos que nela morarem. E vos espalharei entre as nações, e desembanharei a espada atrás de vós, e a vossa terra será assolada, e as vossas cidades serão desertas. Então a terra folgará os seus sábados, todos os dias da sua assolação, e vós estareis na terra dos vossos inimigos. Então a terra descansará e folgará o seu sábado. Era para eles um ano deixar a terra descansando. Eles não deixaram. Pagaram um preço muito alto. Segunda Crônicas, vamos para a próxima referência. Segunda Crônicas, verso 36. Verso 36, capítulo 36, verso 21. Crônicas 36, verso 21, vai dizer assim, ó, para que se cumprisse a palavra do Senhor pela boca de Jeremias, até que a terra se agradasse do seu sábado todos os dias da desolação, repousou até que os 70 anos se cumprisse. De Saul, quando entra o período monárquico de Saul até Zedequias, o ano 586, quando Nabucodonosor invade Judá, dá mais ou menos 490 anos. Aí você divide 490 por 7, vai dar 70 anos. Então, foi mais ou menos, Deus falou mais ou menos assim, bom, já que não querem obedecer, não querem deixar a terra descansar, ela vai descansar pelo pior jeito, que eu vou tirar eles de lá, outras nações vão levá-los cativos, e a terra vai descansar durante 70 anos. Jeremias 17, 21... Jeremias 17, 21 diz assim, assim diz o Senhor, guardai a vossa alma e não tragais carga no dia de sábado, nem as introduzirá pela porta de Jerusalém, nem tirareis carga de vossas casas no dia de sábado, nem façais obra alguma, antes santificai o dia de sábado, como eu vos ordenei a vossos pais, mas não deram ouvidos, nem inclinaram as ovelhas, antes endureceram a sua cerviz,
para não ouvirem e para não receberem correção. Será, pois, que se diligentemente me ouvir, diz o Senhor, não introduzindo cargas pelas portas dessa cidade no dia de sábado, e santificares o dia de sábado, não fazendo nele obra alguma, então entrarão pelas portas dessa cidade reis e príncipes, assentados sobre o trono de Davi, andando em carros e montados em cavalo, e eles e seus príncipes, os homens de Judá e os moradores de Jerusalém, e essa cidade será para sempre habitada. Aí o 27 ele diz, mas se não derdes ouvidos para santificar o dia de sábado e para não trazer carga alguma quando entrares pelas portas de Jerusalém no dia de sábado, então acenderei o fogo nas suas portas. Jerusalém foi queimada, pessoal, olha só, acenderei o fogo nas suas portas, o qual consumirá os palácios de Jerusalém e não se apagará. Jeremias 25:11, a próxima referência. 25:11. E toda a terra terá, e toda esta terra virá a ser um deserto e um espanto, e estas nações servirão ao rei da Babilônia 70 anos. Ezequiel 20, verso 8, 11, vai dizer a mesma coisa também. Agora, esse Neemias é interessante, pessoal. Vamos abrir essa referência aqui, Neemias. Neemias 13, 15. Era ele. Neemias 3 e 15. Porque Neemias, pessoal, é interessante que ele... 13. Neemias 13, verso 15. Essa referência é interessante, que Neemias acabara de tirar o povo do exílio de 70 anos. O povo foi, Deus puniu eles, né? Puniu eles com 70 anos, a terra descansando, e eles exilados na Babilônia. Aí Deus libertou, porque era uma promessa, após os 70 anos eles retornariam para a sua terra. Aí o povo chegou lá, tranquilo, reedificando os muros, reedificando o templo, já estava habitando em Jerusalém. Olha só, 13 e 15, né? Naqueles dias vi em Judá o que pisavam lagares ao sábado. Não adiantou nada. Cadê o lembre-se? Cadê o lembre-se? Não adiantou nada, ó. E traziam feixes que carregavam sobre os jumentos, como também vinho, uva, figos e toda a casta de carga, que traziam a Jerusalém no dia de sábado. E protestei contra eles no dia em que vendiam mantimento. Também tírios habitavam dentro e traziam peixe a toda a mercadoria, que no sábado vendia aos filhos de Judá em Jerusalém. E contendi com os nobres de Judá. E lhe disse, que mal é este que fazei profanando o dia de sábado? Porventura não fizeram vossos pais assim, e nosso Deus não trouxe todo este mal sobre nós e sobre essa cidade? E vós ainda mais acrescentai o ardor da sua ira sobre Israel, profanando o sábado. Sucedeu, pois, que dando as portas de Jerusalém já a sombra, ou seja, né, chegando às 18 horas da sexta-feira, né, 6 horas, antes do sábado, ordenando eu, as portas se fecharão. E aí vocês lêem o verso inteiro, estuda o verso inteiro. Olha só, o povo não aprendeu nada com a punição. Deus tira ele da sua cidade, leva eles cativos, a terra descansa 70 anos, Deus providencia para que eles voltem, eles reconstrói o muro, reconstrói o templo, já está habitando em Jerusalém, mas as mesmas práticas ainda estavam sendo praticadas. E Neemias chama atenção, porque Neemias ele estava ali numa espécie de governador da cidade. Ele chama atenção. Não é assim. Por acaso vocês esqueceram que foram por esses mesmos erros que os nossos pais pagaram um preço altíssimo, né? Todo judeu estrangeiro convertido ao judaísmo deveria observar, nós já vemos, né? O Shabat seria observado novamente no reino do governo pelo Messias Jesus, Isaías 66. Agora, pessoal, vamos agora. Pessoal, entenderam bem a questão do Shabat para o judeu? Era uma ordenança de Deus, eles tinham que ser cumpridos à risca, havia punição para isso.
Agora nós vamos começar a falar agora de uma nova aliança. Nós vamos ver Jesus, nós vamos ver o apóstolo Paulo e a igreja, tá? Esse decreto dominical, vamos lá. Jesus, ele disse que ele era o Senhor do sábado. A primeira referência é Mateus 12, verso 1. As outras referências que tem aí, ó, Marcos 2 e Lucas 6, é que fala do mesmo assunto, tá, pessoal? Naquele tempo passou Jesus pela seara em um sábado, e os seus discípulos, tendo fome, começaram a colher espigas e a comer. E olha só, os fariseus, aí, irmão Gerson, aquela turminha que em vez de guardar o sábado com adoração e rendendo louvor e graças a Deus, estava de olho no Senhor. Estou de olho no Senhor. Aí os fariseus, vendo isso, disseram, eis que os seus discípulos fazem o que não é lícito fazer no sábado. Porém, lhes disse, não tendes lido o que fez Davi quando teve fome, ele e os que com ele estavam? Como entrou na casa de Deus e comeu os pães da proposição, que não lhe era lícito comer, nem os que com ele estavam, mas só o sacerdote? Davi, pessoal, ele estava peregrinando, fugindo de Saul, peregrinando, e ele chega lá no templo, né, com o sacerdote, se não me engano, Aimeleque, que é também chamado de Abiatar, e ele tinha fome, ele e os seus amigos, o pessoal que estava ali com ele. Olha, eu não tenho nada, não tenho comida para vocês, a única coisa que eu tenho são os pães da proposição. Pão da proposição significa pão da presença, tá? Nós vamos estudar isso no tabernáculo. Só tem os pães da presença, mas é só para o sacerdote, vocês não podem. Vocês pelo menos se absteve pelo menos de mulheres. E ele falou, não, estamos sim, há vários dias que nós estamos peregrinando. Então eles foram e comeram desses pães. Um pão que era destinado ao sacerdote, um pão que estava separado ao sacerdote. Eles foram e comeram desses pães. E Jesus relembra eles disso. Ó. Vocês não lembram o que fez Davi? Davi podia comer os pães? Não. Mas entre ficar com fome e comer os pães, vamos matar a fome. É uma boa ação, né? E não tendes lido na lei que o sábado, os sacerdotes no templo violam o sábado e ficam eles sem culpa? Por que violam o sábado os sacerdotes? Porque os sacerdotes trabalhavam. Eles tinham permissão para trabalhar, né? Pois eu vos digo que aqui está quem é maior que o templo. Jesus estava ali, ó. Mas se vós soubesses o que significa misericórdia eu quero e não sacrifício, não condenareis os inocentes, porque o Filho do Homem até do sábado é Senhor. A próxima referência, ó, Jesus ele realizou curas no sábado, 12:9. E partindo dali, a sinagoga deles, estava um homem que tinha uma das mãos mirradas. E eles, para acusarem Jesus, o interrogaram, dizendo, é lícito curar no sábado? E ele disse, qual dentre vós será o homem que, tendo uma ovelha, se num sábado ela cair numa cova, não lançará a mão dela e a levantará? Pois quanto mais vale um homem do que uma ovelha. É por consequência lícito fazer bem no sábado? Então disse aquele homem, estende a sua mão. E ele estendeu e ficou sã como a outra. E os fariseus, tendo saído, formaram conselho contra ele para o matarem. E Jesus, sabendo disso, retirou dali e acompanhou uma grande multidão de gente e ele curou a todos. Olha só, Jesus estava fazendo o quê? Boas ações no sábado. Ele estava dando o significado do sábado. Enquanto os outros estavam tão preocupados em fazer cumprir a lei, Jesus estava glorificando ao Pai, fazendo boas ações. Deveria ter sido feito. É o que ele diz, olha, eu não quero sacrifício, eu quero misericórdia. Vocês são tão hipócritas que se você soltar a sua ovelhinha para pastar e ela cair num buraco, você vai lá tirar ela. Agora, e esse homem aqui? E ele fala a mesma coisa da mulher paralítica. Fala, essa mulher ela é filha de Abraão. Seria justo deixar ela só porque é sábado. Então você percebe a essência do Saulo, como ele começa a dar um novo sentido aqui, tá? Jesus ele ia nas sinagogas aos sábados, né? Porque as pessoas falam assim,
Ah, mas Jesus guardava o sábado, ele ia na sinagoga ler, lógico, é a cultura do judeu. O judeu ele ia ao sábado para estudar na sinagoga, então Jesus ia lá, né? Lucas 4,16, Jesus chega lá e ele fala algo interessante. Lucas 4,16. Lucas 4,16. E chegando a Nazaré, onde fora criado, entrou num dia de sábado, segundo o seu costume, na sinagoga, e levantou-se para ler. E foi dado o livro do profeta Isaías. E quando abriu o livro, achou o lugar em que estava escrito. E ele começa a dizer, ó, o Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para o quê? Evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados de coração, a apregoar liberdade aos cativos e dar vista aos cegos, e pôr em liberdade os oprimidos, e anunciar o ano aceitável do Senhor. E cerrando o livro, tornou a dá-lo ao ministro, assentou-se, e os olhos de todos na sinagoga estavam sobre ele. E então começou a dizer, hoje se cumpriu essa escritura em vossos ouvidos. E todos lhe davam testemunho e se maravilhavam a palavra de graça que saíam da sua boca e diziam, não é este o filho de José? Olha só, Jesus dando um novo significado. Ó. Hoje se cumpriu, a minha missão é essa. Tá? João 5,10, os fariseus vão censurar Jesus, um homem. Olha só como eles estavam tão preocupados com a lei, né? Tão vidrados nessa questão de não quebrar a lei, que para eles valia mais a observância do sábado do que glorificar a Deus pela cura do homem. 5,10. Então os judeus disseram àquele que tinha sido curado, é sábado, não te é lícito levar a cama. Porque Jesus curou um paralítico, falou, agora pega a sua cama e pode ir embora, não precisa mais mendigar aqui não. E os fariseus quando encontram, você está carregando a sua cama no sábado. E ele respondeu assim, ó, aquele que me curou... E ele foi tentar. Tentaram pro erro. Ele respondeu-lhe, aquele que me curou, ele próprio diz, toma a sua cama e anda. E perguntaram, quem é o homem que te curou? E te disse, toma a sua cama e anda. Você percebe quando as coisas começam a tomar um outro rumo, distorcer. Jesus cura um homem cego e coloca lodo nos seus olhos. Não podia fazer o sábado para esse pessoal, não podia fazer esforço algum. O que Jesus faz? Vai lá, pega lodo, coloca no olho dele e fala para ele se lavar. Gente, Jesus não podia simplesmente curar ele. Mas deixa eu pôr a mão no seu olhinho, tá curado. Mas não, Jesus sabe, ele instigava as coisas porque ele queria trazer uma mensagem por trás. A mensagem era essa. Olha, eu quero misericórdia, não é sacrifício. Vocês estão aí se abstendo de fazer o menor esforço, mas negligenciando a misericórdia, a verdadeira essência do sábado, que é fazer o bem, que é glorificar a Deus através das obras, né? João 9,14, né? Depois vocês leem em casa. João 7,23, os judeus quebravam o sábado. Assim, os judeus, para realizar o ritual da circuncisão, eles quebravam o sábado. Jesus, lembra eles disso? Vocês, peraí, vocês estão tão preocupados, mas vocês quando vai fazer o ritual da circuncisão, vocês também quebram o sábado. E aí? Só que para eles não tinha problema, né? Ou seja, é uma lei que apoia outra lei, né? Quando é sobre a gente, não tem problema. Quando é sobre o outro, a gente... Qualquer semelhança. Aí Jesus faz outra afirmação, que é o Mateus 24, ó, orai para que que é o sermão profético, né? Jesus começa a profetizar, a narrativa, né? Ele começa a narrar os fins dos tempos. Jesus fala para ele, ó, orai para que a sua fuga não seja no sábado e nem no inverno. Por que no sábado? As coisas já estão acontecendo e todo mundo... Não podemos fazer nada, é sábado. E nem no inverno, porque o inverno está frio.
É mais ou menos isso que Jesus está cutucando ele. Ore para que a fuga de vocês não seja no sábado, porque se for no sábado, vocês estão perdidos. Né? Jesus era muito humorado. Não, Jesus ele cutucava mesmo. Agora olha só, Mateus 5, pessoal. Vamos ver o que Jesus fala a respeito da lei. Mateus 5,17. Jesus diz assim, ó. Não cuideis que vim destruir a lei ou os profetas. Não vim abrogar, mas cumprir. Porque, em verdade, vos digo que até que o céu e a terra passem, nem um jota ou um tio se omitirá da lei, sem que tudo seja cumprido. Qualquer que violar um desses menores mandamentos e assim ensinar os homens, será chamado menor no reino dos céus. Aquele, porém, que os cumprir e ensinar, será chamado grande no reino dos céus. Porque vos digo que se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de modo algum entrareis no reino dos céus. Jesus está dizendo, eu não vim quebrar a lei. Só que eu vim dar o verdadeiro sentido. Eu até coloquei uma observação aqui, mas é na minha Bíblia que está isso aqui. Ver o grego 41:37, tá, pessoal? Romanos 10:14. É na minha Bíblia que está essa referência aí. Que é a palavra plerô. Romanos 10, verso 4. Vai nos dizer que o fim da lei é... Romanos 10, verso 4, diz assim, ó, porque o fim da lei é Cristo para a justiça de todo aquele que crê. Ora, Moisés descreve a justiça que é pela lei, dizendo, o homem que fizer essas coisas viverá por ela. Mas a justiça é pela fé. Diz assim, não digas em teu coração, quem subirá ao céu, isto é, trazer do alto Cristo, ou quem descerá do abismo, isto é, tornar a trazer dentre o morto. Mas que diz, a palavra está junto de ti, na tua boca e no teu coração, esta é a palavra da fé que pregamos. O fim da lei é Cristo. Essa palavra, o fim, significa a finalidade. Gente, toda a Bíblia, a centralidade, a chave hermenêutica para a Bíblia é Jesus. Toda ela. Tudo que nós formos ver lá, Moisés levantando a serpente no deserto, o tabernáculo, tudo aquilo apontava para Cristo. Ele é a centralidade da Bíblia, ele é a chave hermenêutica para desvendar os mistérios da Bíblia. Tudo apontava para ele. A finalidade da lei é Cristo. Colossenses 2, 3 vai dizer, nele estão escondidos todos os tesouros, mistérios. Sabedoria e conhecimento. Beleza, pessoal? Jesus e o sábado, a censura dos fariseus, Jesus pega pesado com ele. Primeiro dia da semana, pessoal. A definição. O primeiro dia de semana, a ressurreição de Jesus vai estar lá em Marcos 16, do 1 ao 8, Lucas 24, do 1 ao 12, João 20, do 1 ao 18. É aquele momento que as mulheres vão lá para ungir o corpo de Cristo. Na verdade, não precisou porque ele já havia ressuscitado, né? A igreja se reunia no primeiro dia, né? Atos 2, 46, Atos 27, 1 Coríntios 16, 2. O domingo repousa na figura da redenção através da ressurreição de Cristo. Não é que foi mudado, como nós vamos entrar no próximo assunto aqui, mas a ideia do domingo, ela repousa na redenção. Tudo apontava para Cristo, e Cristo era o quê? Era o Messias, é aquele que ia trazer a redenção para o povo. Então a figura do domingo, ela repousa nessa questão aí, tá? Aí, tem um pessoal que nos acusa, né? O decreto dominical. Somos acusados de nos render aos decretos civil e eclesiástico no Concílio de Milão pelo imperador Constantino. Gente, Constantino, na verdade, ele era, assim, um estadista político. Ele tentou, sim, um sincretismo,
a igreja, em partes, aderiu, mas isso não significa que essa figura do domingo foi ele que decretou como um decreto, uma obrigação. Porque Constantino, na verdade, se vocês lerem a história, Constantino, ele deu liberdade religiosa. Quem tornou a religião cristã oficial no Império Romano foi Teodósio, tá? Constantino, ele deu liberdade de culto religioso. Ele, como era um estadista político, ele reúne o dia do sol com o deus Mitra, que era adorado pelos persas, e mais o Jesus. Ele une tudo para benefício próprio. Para ele seria muito bom isso, tá? Agora, nos acusar que nós nos rendemos a esse decreto, né? Vou usar um exemplo aqui que eu gostei muito. Nós tivemos canjica esses dias aí na igreja, não tivemos? Canjica com canela e amendoim. Eu nunca tomei, comi canjica, mas não daquele jeito. Não significa que amanhã eu vou emitir um decreto. Ó, a partir de hoje, as canjicas tem que ter amendoim. Terão que ter canela e amendoim. Não significa que isso é uma ideia minha, um decreto meu, é de outra pessoa, da irmã Regiane. É mais ou menos nesse sentido, tá bom, pessoal? Vou usar essa parábola aqui para ficar bem claro. A igreja já observava o domingo, e não como aquele dia sagrado, como nós vamos ver, mas é um dia que, como Jesus ressuscitou, e, né, a redenção de toda a humanidade repousava naquele dia, no domingo. Especial, né? Em latim, né, dies solis, dia do sol, antigo título associado com a astrologia e a adoração do sol, não o sabatum, o sábado, ou dies domini, dia do Senhor, fosse o dia de descanso para todos, exceto os lavradores. Bom, esse pessoal eles identificam como remanescente por suas características, né? Eles guardam a lei, eles têm o testemunho de Jesus e o dom profético manifestado uma das suas fundadoras, né? Apocalipse 10:11. Eu trouxe isso aqui, pessoal, porque é importante, né? A gente ter argumentos para refutar. Apocalipse 10, verso 11. Olha o que diz, ó. E ele disse-me: importa que profetizes outras vezes a muitos povos, e nações, e línguas, e reis. E eles têm uma profetisa que ela, olha, só não coloca ela junto com a Bíblia porque não tem como, tá? Outro detalhe, eles têm o sinal do sábado como se fosse o sinal do povo de Deus. É aquelas referências que nós já vimos do povo judeu, que Deus deu para o povo judeu como sinal, para o povo judeu, tá? As referências lá de Êxodo 31, Ezequiel 20, Isaías 56. Outro detalhe também, a igreja que guarda os mandamentos e tem o testemunho de Jesus, Apocalipse 12, 17. E o dragão aqui é Satanás, irou-se contra a mulher. Mulher está fazendo é uma tipologia, a mulher representa a igreja, tá? E foi fazer guerra com o resto da semente, ou remanescente. Os que guardam o mandamento de Deus e têm o testemunho de Jesus. Eles acham que se enquadram nessas questões, tá? Se você guardar os mandamentos, todos eles, ter o testemunho de Jesus e ter alguém que profetiza entre as nações, então você é parte do remanescente, tá? Esse remanescente seria quem? A igreja vai ficar? Oi? Quem que seria esse remanescente? Remanescente é um grupo que restou, tá? É um grupo que restou, mais ou menos nesse sentido, é um grupo que restou. Esse remanescente, eles se enquadram nesse grupo que restou, que é o grupo que guarda os mandamentos, que tem o testemunho de Jesus e que profetiza as nações, tá? Aí eles usam Daniel 7, 21 e 25 para dizer, ali vai dizer que Daniel
Daniel 21 ao 25 é uma profecia, ó, ele diz assim, e eu olhava e eis que essa ponta fazia guerra contra os santos e os venciam. Até que veio um ancião de dias e foi dado o juízo aos santos do Altíssimo. E chegou o tempo em que os santos possuíram o reino. E disse assim, o quarto animal será o quarto reino na terra, o qual será diferente de todos os reinos. Devorará toda a terra e o pisará aos pés e fará a em pedaços. E quanto às 10 pontas daquele mesmo reino, se levantarão 10 reis e depois deles se levantará outro, o qual será diferente dos primeiros e abaterá os 3 reis. Está falando aqui do governo do anticristo, tá, pessoal? 10 reinos que ainda vão se levantar, tá? E olha só, e proferirá palavras contra o Altíssimo e destruirá os santos do Altíssimo e cuidará de mudar os tempos e a lei. Mas isso está falando, pessoal, na ocasião do surgimento do anticristo. Mudar os tempos e a lei. E eles serão entregues nas suas mãos por um tempo, olha lá, um tempo, e tempos e metade de um tempo, que são os 3 anos e meio. Já é uma profecia futura, tá? Outro detalhe, aí eles pegam esse tempo, tempos e meio tempo, e a mudança da lei, e vai lá em Apocalipse 13, onde vai dizer que é o sinal da besta. Porque na visão deles, esse sinal que Apocalipse 13 fala, e faz com que todos os pequenos, 13 e 16, tá, pessoal? E faz com que todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e servos, lhes sejam por um sinal na mão direita ou na testa, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tiver o sinal, ou o nome da besta, ou o número do seu nome. Aqui há sabedoria, aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, porque é um número de homem, e o seu número é 666, 6, 6 e 6, né? Esse sinal, na interpretação deles, quando fala que vai ser posto um sinal na mão e na testa significa consciência, e na mão, trabalho. Então, como ele vai mudar a lei, é como se ele mudasse o dia de guarda, ele vai nos conscientizar que o dia de guarda é o domingo e vai nos fazer trabalhar no dia que era o dia para a gente guardar para o Senhor. Isso na interpretação deles, tá, pessoal? 14:6, o sinal da adoração da besta, né? 14:6 ao 12. Ah, tá, os 3 juízos. Aí vi um anjo voar pelo meio do céu e tinha o evangelho eterno para o proclamar aos que habitavam na terra, e toda nação e tribo e língua e povo, dizendo com grande voz: temei a Deus e dá-lhe glória, porque vinda é a hora do seu juízo. E adorai aquele que fez os céus, a terra e o mar e as fontes das águas. E o outro anjo seguiu dizendo: caiu a Babilônia, aquela grande cidade que a todas as nações deu de beber do vinho da ira da sua prostituição. E seguiu o terceiro anjo dizendo com grande voz: se alguém adorar a besta e a sua imagem e receber o sinal na testa ou na mão, também o tal beberá do vinho da ira de Deus que se deitou, não misturando no cálice da sua ira, e será atormentado com o fogo de enxofre, caindo diante dos santos anjos e diante do Cordeiro de Deus. Então eles pegam essa profecia com a profecia de Apocalipse 13, com a profecia de Daniel 7, eles juntam tudo e acham que esse sinal será a mudança do dia de guarda, do sábado para o domingo. Seria importante trazer isso para vocês, pessoal, porque é uma instituição que eu particularmente gosto muito. Ela faz tudo que ela faz é com excelência, tem hospitais, tem faculdades, o ministério de louvor deles é coisa de altíssima excelência mesmo. Porém, tem isso aqui que a gente, poxa vida, né? É muito fácil chegar e falar, o sinal é esse. Agora, pessoal, para nós entendermos
Eu até coloquei, torna evidente que a guarda literal de dias e anos sabático não era parte do cristianismo do primeiro século, como nós vamos estudar agora. Vamos para a igreja e os apóstolos. O apóstolo Paulo, quem era o apóstolo Paulo, pessoal? O apóstolo Paulo era o apóstolo dos gentios, não é isso? Vamos ver um pouquinho da biografia dele, ele mesmo falando a respeito, né, dando algumas informações que vai nos ajudar a entender muita coisa, a questão da igreja, o posicionamento da igreja. Olha o que ele diz, Romanos 11, 1. Digo, pois, porventura rejeitou Deus o seu povo? De modo nenhum. Porque também eu sou israelita, da descendência de Abraão, da tribo de Benjamim. Deus não rejeitou o seu povo, que antes conheceu, ou não sabeis o que a Escritura diz, Elia, como fala a Deus contra Israel, dizendo, Senhor, mataram os teus profetas e derribaram os teus altares, só eu fiquei, e buscam a minha alma. Mas qual foi a resposta divina? Reservei para mim 7.000 varões, ou seja, um remanescente, né? Então, o apóstolo Paulo aqui ele fala o seguinte, ó, eu sou israelita, da descendência de Abraão e da tribo de Benjamim. Vamos agora para Gálatas. Gálatas também tem mais uma referência a respeito da biografia dele. Quem era o apóstolo Paulo? É muito importante nós entendermos quem ele era para compreender as suas orientações à igreja. Gálatas 1, do 13 ao 16. Porquanto ouviste qual foi antigamente a minha conduta no judaísmo, como sobremaneira persegui a igreja de Deus e a assolava. E na minha nação, olha só, eu excedia em judaísmo a muitos da minha idade, sendo extremamente zeloso das tradições de meus pais. Mas quando aprove a Deus que, desde o ventre de minha mãe, me separou e me chamou pela sua graça, revelar seu Filho em mim, para que o pregasse entre os... Então nós temos duas informações, ó. Gentil, quem são os gentios? Somos nós, não fazemos parte da nação de Israel. Pregasse aos gentios, e a outra é aqui, ó, zeloso das tradições. Tá? Guarde bem essas duas informações. Agora olha Filipenses. Filipenses 3, do 5 ao 7. Circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, segundo a lei, fui fariseu. Segundo o zelo, ó, mais uma vez ele usa ó, zelo das tradições, perseguidor da igreja, segundo a justiça que há na lei, irrepreensível. Ou seja, ele tinha um currículo, pessoal, impecável. Aquele cara que era zeloso das tradições da lei. E agora, eu deixei até uma observação aqui, ó. O apóstolo tinha credenciais e exemplo, uma base sólida para exigir dos novos cristãos a observância da lei. Principalmente o... Só que ele não deixou nenhuma orientação. Ao contrário, Gálatas 4. Gálatas 4, pessoal, aliás, a carta aos Gálatas é muito importante de nós estudarmos ela, porque fala da liberdade que nós temos, a liberdade cristã, a liberdade em Cristo. Gálatas 4, ele diz assim, ó, digo, pois, que todo tempo em que o herdeiro é menino, em nada difere do servo, ainda que seja senhor de tudo, mas está debaixo de tutores e curadores até ao tempo determinado pelo Pai. Assim também nós, quando éramos meninos, estávamos reduzidos à servidão debaixo dos primeiros rudimentos do mundo. Mas vindo, olha só, mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para remir o quê? Os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos.
E porque sois filhos de Deus, enviou aos nossos corações o Espírito de seu Filho, que clama, Abba, Pai. Assim que já não é mais servo, mas filho, se és filho, és também herdeiro de Deus por Cristo. Mas quando não conheceis a Deus, servieis aos que por natureza não são deuses. Mas agora conhecendo a Deus, ou antes sendo conhecido de Deus, como tornais outra vez a esses rudimentos fracos e pobres, aos quais, de novo, quereis servir? Guardais dias, e meses, e tempos, e ano. Receio de vós que haja trabalhado em vão conosco. Olha só, ele dá o currículo dele. Olha, eu sou israelita, extremamente zeloso da lei, persegui a igreja justamente por isso, achando que a igreja era uma seita, né, uma seita que ia prejudicar, extremamente zeloso. E ele não deixa nenhuma orientação a respeito de se guardar a lei. Pelo contrário, ele diz aqui, ó, vocês guardam dia, meses e tempos e anos, receio que tenham trabalhado em vão. E aí, a partir do verso 21, ele vai fazer uma analogia interessante aqui do Monte Sinai. Lembra que eu falei para vocês do Monte Sinai? Ele usa o Monte Sinai e o Monte Horebe. Olha o que ele diz. Monte Horebe não, como Monte Sião. Dizei-me entre vós, quereis estar debaixo da lei? Não ouvis voz da lei? Porque está escrito que Abraão teve 2 filhos, um da escrava e outro da livre. Todavia, o que era da escrava nasceu segundo a carne, mas o que era da livre, por promessa. O que se entende por alegoria? Porque estes são os 2 concertos. Um do Monte Sinai, lá no Sinai onde foi dado a lei, né? Gerando filhos para a servidão, que é Agar. Ora, esta Agar é Sinai, um monte da Arábia, que corresponde a Jerusalém, que agora existe, pois é escrava com seus filhos. Mas a Jerusalém, que é de cima, é livre, a qual é mãe de todos nós. Falando de Sara, da promessa. Então ele usa essa analogia. Teve um dos filhos, Abraão teve 2 filhos, um nasceu sobre a lei. Lembra que eu falei para vocês, a Sara não deu o seu marido, deu Agar ao seu marido porque ela era bonzinha e generosa. A lei exigia isso, era a cultura da lei. Ó, você não pode dar filho, então você tem que dar uma serva para gerar filho. Lembra que ela diz, ó, toma a minha serva Agar para que ela gere filho para mim. Era a lei que exigia isso. Então aqui ele usa essa analogia. Só que o filho da livre, né, que é o filho da promessa, Isaac, que ele teve com Sara, simboliza o quê? A Jerusalém que é livre, que é vinda do céu. A Jerusalém, que é de cima, é livre, a qual é mãe de todos nós. Pessoal, entendido então essa questão? Então, se o apóstolo Paulo, que Deus o chamou, nós vimos que Deus o chamou para ser apóstolo do gentio, e ele passa todo esse currículo dele, extremamente zeloso da lei, e ele não dá nenhuma orientação a essa questão, pelo contrário, né? Pelo contrário, ele fala, ó, vocês estão querendo guardar dia, mês, ano, festa, lua nova, eu receio que eu trabalhei em vão, vocês não entenderam nada da mensagem do evangelho que eu tenho pregado para vocês, tá? Agora, e a igreja? E olha só, eu estava até esquecendo aqui, ó. 1 Coríntios 11:1, ele diz assim, ó, sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Olha, para um homem chegar a dizer, sede meus imitadores, ele tem que estar muito abalizado, muito firmado, muito consciente, com um relacionamento íntimo com Deus, né? Imagina se, ó, sede meu imitador, porque eu sou imitador de Cristo. Né? Então agora vamos para a igreja, pessoal. O Concílio de Jerusalém. Nesse concílio estavam o apóstolo Paulo, Barnabé, Pedro, Tiago e os anciões da Assembleia. Atos 15. É interessante. Nós temos essa base da 5 e 9 vai dizer assim: alguns, porém, da seita dos fariseus, que tinham crido, se levantaram dizendo que era necessário circuncidá-los e mandar-lhes que guardasse a lei de Moisés. Os 5, né? Agora vamos do 5 ao 9.
Congregando-se, pois, os apóstolos e os anciões para considerar esse assunto, e havendo grande contenda, levantou-se Pedro e disse-lhe: varões e irmãos, bem sabeis que há muito tempo Deus me elegeu dentre vós, para que os gentios ouvissem da minha boca a palavra do evangelho e crescem. E Deus, que conhece os corações, lhe deu testemunho, dando-lhe o Espírito Santo, assim como também a nós. E não se fez diferença alguma entre ele e nós, purificando o seu coração pela fé. Agora vamos para o verso 19. Mesmo capítulo, no verso 19. Pelo que julgo que não se deve perturbar aqueles dentre os gentios que se convertem a Deus, mas escrever-lhes que eles se abstenham da contaminação dos ídolos, da prostituição e do que é sufocado e do sangue. Porque Moisés, desde os tempos antigos, tem em cada cidade quem o pregue, e cada sábado é lido na sinagoga. Agora olha o verso 28, que foi o parecer, né? Foi o parecer desse concílio. Na verdade, pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não vos impor mais encargo algum, senão essas coisas necessárias, né? Ele chega à conclusão: não vamos sobrecarregar os gentios com uma carga que nem nós cumprimos, nem nós podemos suportar. Vocês estão querendo que eles guardem a lei de Moisés, mas na verdade não precisa disso. Eles só precisam se abster da prostituição, da carne sacrificada a ídolos. Essa vai ser a orientação que nós vamos passar para ele. Quanto a guardar a lei, não é necessário. Foi a conclusão que a igreja chegou no Concílio de Jerusalém. Pareceu bem, né? Reuniu concordemente, elegeu alguns varões para enviá-lo aos nossos amados irmãos Barnabé e Paulo, homens que já expuseram a vida pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Enviamos, portanto, Judas, Silas, os quais da boca vos anunciarão também o mesmo. Na verdade, pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não vos impor mais cargo algum, senão estas coisas necessárias. Então, esse foi a decisão que chegou o Concílio de Jerusalém. Não, os gentios não precisam se circuncidar, não precisam guardar a lei, não precisam guardar sábado, não precisa nada. É só se abster da prostituição, de carnes sufocadas, de carne sacrificada a ídolo, tá? Mas isso teve aprovação Oi, teve aprovação. de Cristo? Teve, claro. Os apóstolos, Samar, eles estavam dando continuidade no ministério de Cristo. Lembra que Jesus ele selecionou 12 discípulos, desses 12 foi se multiplicando. No meio desses 12 estava Tiago. Eu fiz a questão de mencionar que estava Tiago, estava Pedro. Depois Paulo se converteu mais para frente, Barnabé, tá? Então eles deram continuidade no ministério de Cristo. Eles estavam transmitindo aquilo que eles receberam de Jesus, tá? Agora a questão, pessoal. Outro detalhe aqui também. O apóstolo Paulo desiste dos judeus obstinados. Atos 18. Atos 18, verso 4 e 8. E todos os disputavam na sinagoga e convenciam judeus e gregos. Alguém usa assim, ó. Jesus ia na sinagoga ao sábado, Paulo ia na sinagoga ao sábado. Claro que ele ia na sinagoga ao sábado. Sábado era o dia que os judeus se reuniam. Mas aqui nós vamos ter uma informação importante. Olha só. Todos os sábados disputavam com eles na sinagoga e convenciam judeus e gregos. Quando Silas e Timóteo desceram para a Macedônia, foi Paulo impulsionado pela palavra, testificando aos judeus que Jesus era o Cristo. Mas resistindo e blasfemando eles, sacudiu as vestes e disse: o vosso sangue seja sobre a vossa cabeça. Eu estou limpo e desde agora parto para os gentios. E saindo dali entrou em uma casa de um homem chamado Tito Justo, que servia a Deus e cuja casa estava junto da sinagoga. Olha só, o apóstolo Paulo sempre ali pregando para os judeus,
dizendo para eles que tudo estava sendo cumprido na pessoa de Jesus Cristo, e os judeus não dando crédito, obstinado, coração duro, não acreditavam, né? Blasfemando. O apóstolo Paulo diz, quer saber uma coisa? A partir de hoje, eu lavo minhas mãos do sangue de vocês. A partir de hoje, eu parto para os gentios. Não adianta ficar perdendo tempo, né? Foi o que o apóstolo Paulo fez. Agora a questão, pessoal, sábado ou domingo? Eu coloquei aí um ponto de interrogação. Sábado ou domingo? Qual que é o dia de guarda, hein? Vamos analisar? Romanos 14. Romanos 14, 4 e 6. Vai nos dizer assim. Quem és tu que julgas o servo alheio? Para seu próprio Senhor, ele está em pé ou cai. Mas estará firme, porque poderoso é Deus para o firmar. Um faz diferença entre dia e dia, mas outro julga igual todos os dias. Cada um esteja inteiramente seguro em seu próprio ânimo. Aquele que faz caso de dia, para o Senhor o faz. O que come, para o Senhor come, porque dá graças a Deus. E o que não come, para o Senhor não come e dá graças a Deus. O que o apóstolo Paulo está dizendo aqui, pessoal? Nós não devemos julgar. Um entende que o dia de adoração é na segunda-feira. Amém. Outro entende que é no sábado. Amém. Outro entende que é no domingo. Amém. Porque a essência não está no dia. Nós vamos ver aqui mais para frente. A essência não está no dia. As outras referências, Colossenses 2 também. Colossenses 2, verso 16. Portanto, ninguém vos julgue pelo comer ou beber, ou por causa dos dias de festa, ou da lua nova, ou dos sábados, que são o quê? Sombra das coisas futuras, mas o corpo é de Cristo. Olha só, deixa claro. Ninguém julga, pessoal. Festa, dia, né? Lua nova, sábado, são sombra. Tudo isso apontava para Cristo. Outra referência, né, Gálatas 4, nós lemos, né, depois vocês estudam. O livro de Gálatas é muito importante, pessoal. Ele esclarece, tá? Um esclarecimento muito grande. Agora vamos aqui para o final, né? O verdadeiro sentido do Shabat, repouso. Olha o que diz Hebreus 4. Hebreus 4, do 4 ao 13, vai nos dizer assim, ó. Porque em certo lugar disse assim do dia sétimo, e repousou Deus de todas as suas obras no sétimo dia. Em outra vez, neste lugar, não entrarão no meu repouso, visto, pois, que resta que alguns entrem nele, e que aqueles a quem primeiro foram pregadas boas novas, estão falando dos judeus, não entraram por causa da desobediência. Determina outra vez um certo dia hoje, dizendo por Davi, muito tempo depois, como está escrito, hoje, se ouvirdes a minha voz, não endureçais o vosso coração, porque se Josué lhes houvesse dado repouso, está falando aqui que o Josué ele conduziu o povo aonde? A Canaã. Mas Canaã era o verdadeiro repouso? Não. Aqui está falando de um repouso espiritual, né? Porque se Josué lhes houvesse dado repouso, não falaria depois disso de outro dia. Portanto, resta ainda um repouso para o povo de Deus. Portanto, aquele que entrou no seu repouso, ele próprio repousou de suas obras, como Deus das suas. Procuremos, pois, entrar naquele repouso para que ninguém caia no mesmo exemplo da desobediência. Porque a palavra de Deus ela é viva, ela é eficaz, ela é mais penetrante do que qualquer espada de dois gumes e penetra até a divisão da alma e do espírito e das juntas e medula e é apta para discernir os pensamentos e intenção do coração. E não há criatura alguma encoberta diante dele. Antes, todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele com quem temos de tratar. Olha só o verdadeiro repouso onde está, né? Em Deus. Em Deus.
João 4, pessoal, um diálogo, esse diálogo da mulher samaritana, ele é muito esclarecedor por essa questão, porque a dúvida da mulher qual que era? João 4. Aonde se deve adorar? Uns falam que é em Jerusalém, o nosso povo fala que é nesse monte aqui. O que Jesus diz para ela? Ó, nem lá em Jerusalém, nem aqui. Porque os verdadeiros adoradores adorarão o Pai como? Em espírito e em verdade, porque o Pai é espírito. E aqueles que o adoram, é necessário que o adorem em espírito e em verdade. Ou seja, pessoal, a adoração a Deus, ela não se restrita a um dia ou a uma geografia, a um local. Tá? A adoração a Deus, pessoal, ela tem que vir da alma. Tem que vir do coração. Aí Jesus começa ali a descortinar o assunto para aquela mulher. Olha, me dá água. Mas o senhor é judeu e está pedindo água para mim? E você sabia que eu sou samaritana? Porque havia uma rixa entre eles. Você sabia que eu sou uma samaritana? O que Jesus disse para ela? Ah, se você soubesse quem é que está te pedindo água. Porque a água que eu tenho é como uma fonte, é um rio que flui do seu interior. Dessa água você nunca mais vai precisar ter sede. Essa é a verdadeira adoração, pessoal. A adoração não está no local, sabe? No dia específico. Ah, eu preciso ir adorar lá no muro de Jerusalém. Qual a diferença do muro de Jerusalém para esse templo aqui? Ou para lá debaixo da árvore? Nenhuma. Entendemos, né, que nós somos templos do Espírito Santo. Nós somos templo do Nós Espírito somos a Santo. casa dele, então em qualquer lugar ele está conosco. Em qualquer lugar eu acesso a ele. Quer comamos, quer bebamos. Faça tudo para a glória de Deus. Jesus referenciou assim quando ele disse destruiria o templo em 3 dias ele poderia erguer, ele estava falando exatamente dele, né? Que nós, na verdade, não é 4 paredes, né? Exatamente, a questão não está no dia, não está no local, a questão está em adorar ao Senhor em espírito e em verdade. Foi o que Jesus disse para aquela mulher que estava tão preocupada, é lá ou é aqui? É um dia específico? Não, é todos os dias. A nossa adoração, pessoal, é todos os dias. E eu não posso julgar, é o que a palavra diz, eu não posso, a pessoa, ela separou um dia para o Senhor, a segunda-feira. Todos os dias são santos. Jesus diz que o sábado foi feito por causa do homem, não o homem por causa do sábado. O que Jesus quis dizer com isso? O homem, ele é mais importante do que o sábado. Agora, para nós fecharmos esse assunto, pessoal, 2 Coríntios 3,10, essa referência eu pus por último aqui, que eu lembrei ela lá no serviço. Eu sou assim, eu estou trabalhando e... eu sou assim, pessoal, não esquenta não. Eu vou até ler nessa bíblia aqui. 2 Coríntios 3, 3:10? 3, eu marquei 3:10. Aliás, a partir do 7. Que é a glória da nova aliança. Olha que o apóstolo Paulo, mais uma vez o apóstolo Paulo, ó, aquele que tinha todas as características, um currículo impecável a respeito de zelo pela lei. Né? Foi ele mesmo que disse isso. Olha, o ministério que trouxe a morte foi gravado com letras em pedras. Qual que é o ministério que foi gravado em letras em pedras? As leis, né? A lei mandava o quê? Punir, matar. Mas esse ministério veio com tal glória que os israelitas não podiam fixar os olhos na face de Moisés, por causa do resplendor do seu rosto, ainda que desvanecesse, ou seja, era uma glória temporária, passava, né, no seu rosto. Não será o ministério do Espírito ainda muito mais glorioso? E era glorioso o ministério que trouxe condenação. Quanto mais glorioso será o ministério que produz a justificação. Pois o que outrora foi glorioso, agora não tem glória em comparação com a glória insuperável. E se o que estava se desvanecendo se manifestou com glória, quanto maior será a glória do que permanece. Porquanto, visto que temos tal esperança, mostramos muita confiança. Não somos como Moisés, que colocava um véu sobre a sua face, para que os israelitas não contemplassem o resplendor
que se desvanecia. Na verdade, a mente deles se fechou, pois até hoje o mesmo véu permanece quando é lida a antiga aliança. Não foi retirado, porque é somente em Cristo que se é removido. De fato, até o dia de hoje, quando Moisés é lido, um véu cobre os seus corações. Mas quando alguém se converte ao Senhor, o véu é tirado. Ora, o Senhor é Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, ali há liberdade. E todos nós que, com a face descoberta, contemplamos a glória do Senhor, segundo a sua imagem, estamos sendo transformados com glória cada vez maior, o qual vem do Senhor, que é o Espírito. O que esse texto aqui nos diz? Olha só, o povo de Israel, ainda hoje, quando eles vão ler a lei de Moisés, eles colocam um véu. É como se aquele véu não deixasse eles ver, né, além do que estava apontando as Escrituras. Mas nós não. Nós, pelo ministério, né, pelo Espírito Santo, foi revelado que nós somos transformados de glória em glória e que a essência de tudo está na justificação, na adoração, numa entrega. Pessoal, todos os dias, nós devemos renovar os nossos votos de fidelidade ao Senhor. Esta é a verdadeira adoração. De nos colocarmos como servos, né, que necessitam da graça, da misericórdia de Deus e adorá-lo na beleza da sua santidade. Esse é o verdadeiro sentido, né, de você se entregar, de separar um dia para o Senhor. Um dia ou todos os dias são santos. A essência agora não está mais naquele sábado que fazia tanta diferença. Foi dado um sinal. O sinal agora é esse. É a obediência, é a reverência, é reconhecer Deus acima de todas as coisas. É todos os dias renovando os nossos votos de fidelidade ao Senhor. Essa é a verdadeira adoração. Esse é o verdadeiro Shabat. Repousar em Cristo. Repousar a nossa esperança, aguardando o dia da redenção, né, a qual o Senhor Jesus retornará. Ele governará esse mundo, né? O Messias, ele governará esse mundo, nós estaremos sob o governo do Messias, e aí sim nós vamos ter o descanso tão merecido que a Bíblia nos traz. Toda a centralidade da Bíblia, pessoal, está em Cristo Jesus. Ele é a chave hermenêutica de interpretação de tudo. Beleza? Pessoal, alguma dúvida a respeito desse tema? Entendeu completamente? Tão aptos? Só complementando, porque até você mesmo falou, né? Que quando Deus ele tira, né, o povo do Egito, ele começa a tratar de uma forma pedagógica, né? Então ele estava querendo ensinar o povo a esse caminho, né? Esse caminho de adoração sincera, esse caminho de reverência a Deus. Então ele estabelece isso, mas tipo assim, ele estava levando o povo por esse caminho, para que eles entendessem o que era de fato servir a Deus, né? A gente não pode esquecer que esse povo, ele estava num ambiente onde tinha, tudo era Deus, né? Onde tinha vários deuses, onde a cultura era muito complicada. Então é como se fosse Deus fazendo um detox neles, né? Eu vou ensinar vocês o verdadeiro sentido de adoração. Eu vou ensinar vocês o verdadeiro caminho de servir a Deus, de viver para Ele, né? Então era esse o sentido. Então quando Deus estabeleceu, não era que tinha exatamente um dia. Tanto é que depois a gente leu, que depois ele fala do 10º dia, depois ele fala de outro. Então, na verdade, ele estava querendo instituir isso. De falar para o povo, pessoal, olha, em todo momento, vocês podem me adorar. Em todo momento, eu quero ter esse relacionamento. Por quê? Quando a gente olha lá para Gênesis, que a gente estudou, e a gente vê lá o homem, o ser humano sendo criado, o que acontecia? Deus, ele visitava Adão e Eva só no sábado? Deus visitava eles só um dia específico? Né? Foi antes do pecado. Qual que era o relacionamento? Todos os dias, na viração do dia, Deus visitava eles para um relacionamento com eles. Esse era o projeto inicial. Só que com o pecado, isso foi deturpado. Então aconteceram muitas coisas. O povo de Deus, que era o povo escolhido, passou muitos anos inserido numa cultura que estava muito distante, muito aquém daquilo que era o projeto inicial.
Então Deus agora queria conduzir eles, olha, o que eu tenho para vocês é isso. Tipo assim, volta pro Éden, volta o olhar de vocês para o início de tudo, né? Só que eles confundiram novamente, né? E aí algo que era para ser benéfico acaba sendo essa briga de poderes, de faz, não faz, faz, não faz. E aí vem Jesus de novo e fala assim, olha, vocês entenderam tudo errado de novo. Deixa eu mostrar para vocês. Então, na verdade, a gente precisa olhar para Cristo, né? E a gente precisa olhar para Cristo, a gente precisa olhar para Ele, esse conhecimento, né? Onde é o que foi lido, né? Onde o Espírito de Deus está, aí há liberdade. Nós somos templos dele. E esse relacionamento com ele nos liberta desses faz, não faz, pode, não pode, né? Esse é o sentido. Tá tão claro, né, pessoal? Não é um legalismo religioso, né? Você vê, você está tão preocupado, mas você está carregando sua cama. Hoje é sábado. Você vai curar a mulher? Gente, ela é filha de Abraão também. Se isso não importa. Se o seu bezerrinho, se a sua ovelhinha cair no buraco, você vai lá tirar. Então a questão, pessoal, é esse legalismo religioso. Nós temos que nos libertar disso e vir para o templo do Senhor com o nosso coração voltado, né, para a gratidão, para o louvor e a adoração a Deus. Esse é o verdadeiro dia, né? Esse é o verdadeiro dia, o verdadeiro sentido da adoração, desse descanso, né, que Deus colocou para o povo. Eles sempre, né, nesse legalismo, né, viu que Neemias chama atenção, mas vocês estão cometendo isso de novo, no mesmo erro. Porque quando há um legalismo, pessoal, as coisas perdem a essência. Nós temos que sempre analisar a Bíblia no seu sentido espiritual. Olha, o que isso quer dizer? Né? Que aí nós conseguimos compreender a essência da palavra de Deus. Agora eu fico tão apegado como se o sábado fosse a salvação, fosse um requisito imprescindível para a salvação. E sai por aí, né, falando, olha, você guarda domingo, você está errado. O domingo foi um decreto dominical que foi instituído com um viés político, um viés, enfim, né? Esse é o sinal da besta. Então, eu acho que nós recebemos informações aqui valiosas para refutar esse tipo de comentário, né? Tá? Nós amamos, respeitamos todo mundo, mas a verdade bíblica é essa. Para nós não existe a guarda do domingo, né? Não, pra claro. Nós, todo dia Tanto é que a gente e principalmente nós temos culto na segunda. O ensaio da segunda-feira é um momento de adoração a Deus. Ninguém vem ensaiar aqui porque, nossa, não, você vem um momento de adoração. Você veio se preparar para um dia específico. É um momento de adoração. A terça-feira é um momento de adoração. Você vem aprender a palavra. A quarta-feira, o culto das irmãs, da mesma forma. Quinta, sexta, sábado, domingo. Enfim, nós não temos dia. Não estamos fixados em um dia específico. O domingo é um dia que todo mundo está de folga, nós nos reunimos. E não, tem uma coletividade maior, mas falar que nossa, o nosso dia de guarda é o domingo, para nós aqui não. Beleza, pessoal? Que Deus abençoe, então. Isso era o que eu tinha, espero ter ajudado, viu, pessoal? Só. Pastora Raquel, ora agradecendo, despedindo. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós te louvamos por este dia que o Senhor preparou por esta manhã, Pai. Nós aprendemos de ti, Nós Pai te querido. glorificamos e nós te Nossas vidas, exaltamos. Pai querido, te Por mais agradeço uma por este porção da momento, tua palavra, por mais esse da graça, conhecimento, vitória, Pai querido, para que nós que possamos este mais que conhecimento, tudo, Pai, Senhor, venha, aplicar em nossas Senhor, vidas. a transformar cada dia mais as nossas vidas, nos dar entendimento pelo teu Espírito Santo, Pai. Gente, Senhor, Que nós possamos apreender tudo aquilo que é passado aqui, ó Pai. Que nós possamos ser testemunhas vivas do teu nome, do teu evangelho para o mundo, ó Pai. Nós te louvamos e te agradecemos por tudo, ó Pai, por estas vidas que aqui estiveram. E agora nos leve em paz aos nossos lares, na continuidade de um dia abençoado, em nome de Jesus. Amém. glória a Deus.